Meus amigos, mais uma aula, Lei Complementar número 5901, Lei de Organização e Divisão Judiciárias do belo Estado de Minas Gerais. Muito bem, e o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês, nobres colegas, grandes amigos, em mais uma aula, gente. Antes de tudo, para que não percamos a tradição, vamos aqui à frase do dia. Cadê você, frase do dia? Apareça, minha linda. Cadê você, fofa? Está aqui. Vamos lá. Opa, apareceu. Insista, persista e nunca desista. Gente, adorei. Muito bem. Amigos e amigas, venham comigo aqui em nosso manual caseiro, que por sinal é o manual caseiro mais completo aqui do Brasil, tá? Então estamos tratando aqui, ó, da Lei Complementar número 59 de 2001, que não se esqueçam que é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias de Minas Gerais. Aí você pergunta, professor, é uma lei divertida? É uma lei que é entusiasmante? Não, não é. Tem escolha? Não, não tem, né? Então vamos encará-la com muita alegria. Gente, você tem uma escolha a fazer, né? Ou você estuda pelo amor ou pela dor. Gente, eu acho que pelo amor é mais gostoso, né? Então vamos encará-la, né, com muita leveza, com muita alegria. Finjam que é legal. Gente, o importante é ser aprovado aí no concurso público. Como diz lá o Mano Brown, o rapper, né? Em uma de suas letras, chora agora e ri depois. Gente, vale a pena, concurso público vale a pena. Beleza? Muito bem, então estamos aqui, ó, Lei de Organização e Divisão Judiciárias de Minas Gerais. Lei Complementar 59 de 01. Tudo bem, gente? Legal. Nós vamos agora tratar do quê, gente? Vamos agora tratar do quê? Então venham comigo aqui em nosso manual caseiro. Coloquem aí, vamos lá. Iniciando aqui nossos estudos. Vamos tratar, gente, do artigo 237. Artigo 237 desta lei. Sabe por quê, gente? Porque o artigo 237 desta lei, ele nos informará quais são os órgãos auxiliares dos tribunais. Então coloquei aí, gente, ó. Artigo 237, em nosso manual caseiro, ele vai trazer um rol de órgãos auxiliares, vou abreviar, tá? Órgãos auxiliares dos tribunais. Lógico, no âmbito do Poder Judiciário Mineiro, dos tribunais. Órgãos auxiliares dos tribunais. Vamos lá então. A gente vai colocar aqui o S direitinho, né? Quase que um toque. Vamos lá. Qual que é o primeiro órgão auxiliar aqui dos tribunais no que tange aqui o Poder Judiciário Mineiro, gente? Lógico que é a Secretaria do Tribunal de Justiça. É a Secretaria do TJ. Secretaria do Tribunal de Justiça. Gente, cuidado, porque não se esqueçam que o Tribunal de Justiça Mineiro é o órgão supremo do Poder Judiciário desse estado. Ok? E, lógico, nós sabemos que o TJ, ele se encontra aí no segundo grau de jurisdição. Beleza? Na segunda instância. Ok, beleza. E vamos lá, gente. Ó, as competências da Secretaria aqui do TJ são previstas onde? Artigos 239, vamos lá, gente, não durmam, escutem um ronco aí, hein? Até o artigo 241. Gente, cuidado, porque sempre que você nota em prova, aliás, sempre que você nota numa lei, enfim, no regimento, na Constituição, um dispositivo, um artigo que traga competências, infelizmente ou felizmente, enfim, é fundamental que você as memorize. Ok? Então são competências da Secretaria aqui do TJ, gente. Cabe a vocês aí memorizá-las, tá? Muito bem, vamos lá. Prossigamos. Temos aqui também, gente, ó. Temos aqui também a Secretaria, vou abreviar, tá? SEC de Secretaria da Corregedoria, Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Gente, não se esqueçam que a Corregedoria Geral de Justiça é um órgão de fiscalização, de orientação do próprio Poder Judiciário. E a Corregedoria Geral de Justiça, óbvio, ela também terá uma secretaria, que é um órgão que irá auxiliá-la. Vamos lá, gente, ó. E as competências da secretaria, dessa corregedoria, constam onde? Aqui, ó, nos artigos, vamos lá, gente, ó. Competência, tem que memorizá-las. Artigos 242 até o artigo 200, aliás, artigos 242 e o 243, né? Já que são apenas dois artigos, ó, artigos 242 e artigo 243, beleza? Muito bem. Vamos prosseguir, gente, ó.
E por fim, temos aqui também, gente, ó, a secretaria, vou colocar aqui, ó, secretaria do Tribunal de Justiça Militar, secretaria do TJ Militar. Legal, gente? Artigo 247, até o artigo 249. Artigo 247 até o artigo 249. Ok? Gente, não se esqueçam que a justiça militar dos estados, praticamente, ela tem algumas competências restritas. Por exemplo, ela julgará os crimes militares praticados por militares e também ações contra as punições disciplinares aplicadas contra militares estaduais. Ela julga crimes militares praticados por militares, mesmo contra civis, e também julga o que, gente? As ações contra punições disciplinares aplicadas contra os militares dos estados. Militar dos estados gente, os integrantes da Polícia Militar dos Estados e do Corpo de Bombeiros Estadual. Beleza? E em alguns estados que tenham lá um número mínimo de contingente, em segunda instância, a Constituição autoriza que eles criem, que eles possam criar lá um Tribunal de Justiça Militar. Beleza? Que é o caso aqui de Minas Gerais. Muito bem. Prossigamos. Artigo 237, órgãos auxiliares dos tribunais. Cuidado por quê, gente? Lá no artigo 238, o que nós temos? Os órgãos auxiliares do juízo. Vamos colocar aqui, gente, ó. Artigo 238, nós temos o quê? Órgãos auxiliares, vamos lá, gente, órgãos auxiliares dos juízos. Órgãos auxiliares dos juízos. E não se esqueçam que o juiz, ele atuará em primeira instância, o juiz atuará em primeira instância. Beleza? E quais são os órgãos auxiliares dos juízos? Vamos colocar aqui, gente, ó. Primeiro órgão auxiliar do juízo. Lógico, que atua em primeira instância. Temos aqui, gente, a Secretaria do Juízo. Vou abreviar, tá? Secretaria do Juízo. Legal, gente. E as competências, Secretaria do Juízo. Legal. E as competências são previstas onde? Ó? Aqui no artigo 251. Artigo 251 aqui da Lei Complementar. Beleza? Muito bem. Gente, outro órgão auxiliar do juízo. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Outro órgão auxiliar do juízo é o serviço. Coloca aqui, gente, ó. Serviço auxiliar do diretor do foro. Serviço auxiliar do diretor do foro. É outro órgão que também auxilia lá o juízo. Beleza, gente? Legal. Competências aqui, ó. Artigos 252 até o artigo 255A. Muito bem. Gente, não se esqueçam que, meus amigos, nas secretarias dos juízos, das varas, nós teremos o quê? Um diretor, tá? E teremos também lá um serviço que auxilia o diretor do foro. Beleza? Muito bem. Temos aqui também, gente, ó, outro órgão auxiliar dos juízos. Vamos lá, gente, ó. São os auxiliares de encargo. Vamos lá, memorizando isso, gente, ó. Auxiliares de encargo. Gente, cuidado porque as competências deles, os auxiliares de encargo, são previstas onde, ó? Aqui nos artigos, ó, artigos 256 e também o 257. Tudo bem, gente? Pergunta, quem são os auxiliares de encargo? Vamos lá, gente, ó. São os peritos. Muito bem, são os peritos. São também lá os depositários. Então, peritos. Vamos consertar aqui, gente, ó. Peritos. Temos aqui também os depositários. Legal. Além dos depositários, temos aqui o síndico. O síndico, por exemplo, o síndico da massa falida. Temos aqui o síndico, que é também auxiliar do encargo. Temos aqui também, gente, ó, o administrador, por exemplo.
os administradores judiciais e temos aqui também os intérpretes. Intérpretes, né? O tradutores juramentados. Intérpretes. São todos aqui, gente, auxiliares do encargo, tá? Os intérpretes. Peritos, depositários, síndico da massa falida, por exemplo, os administradores judiciais e também os intérpretes. Professor, calma lá. E esses indivíduos, eles são nomeados por quem? São todos nomeados pelo juiz, tá? Anotem aí, gente. Todos eles são nomeados pelo juiz. Ok? Muito bem. Vou prosseguir aqui, vamos lá, gente. Nós temos aqui mais um órgão auxiliar dos juízos. Temos mais um órgão auxiliar do juiz. É aqui, gente, ó. É a secretaria, vamos lá, do sistema, vou abreviar, tá, gente? Secretaria do Sistema de Juizados Especiais. Secretaria do Sistema de Juizados Especiais. Secretaria do Sistema de Juizados Especiais. Gente, não se esqueçam que juizado especial pode ser um juizado especial cível, por exemplo, que apreciará causas, cujo valor da causa não supere até 40 salários mínimos, até 20 sem advogado, legal. E o juizado especial criminal, ele julgará infrações penais de menor potencial ofensivo. Tudo bem, gente? Cuja pena mínima não supere 1 ano. Cuja pena mínima não supere 1 ano. Muito bem. Vamos prosseguir, gente? Vamos lá. Outro ponto. Ah, e detalhezinho, hein? Artigo 84C. Artigo 84C. Ele vai trazer o quê? Gente, a competência aqui da secretaria do sistema aqui de juizados especiais. Tudo bem, gente? Legal. E por fim aqui, a gente ó, vamos colocar para cá, ó. Tem mais um órgão, né, que eu não vou conseguir seguir aqui o esqueminha, mas tem mais um órgão que também integra aqui, que auxilia os juízos. Tá aqui, gente, ó. É a secretaria, aqui, ó, secretaria dos grupos. Secretarias, vamos colocar aqui, gente. Secretaria dos grupos jurisdicionais. Secretaria dos grupos, vou abreviar, tá? Jurisdicionais de turmas recursais. Professor, o que é uma turma recursal? Vou explicar já, tá? Mas memorizem isso, ó. A secretaria dos grupos jurisdicionais das turmas recursais, elas também são lá, representam um órgão que auxiliam os juízos. Gente, turma recursal, na verdade, é um órgão que aprecia o quê, gente? Apelações de juizados especiais. Então, por exemplo, ó, propus uma ação que tramitou perante o juizado especial cível. Perdi a ação, caramba, a ação improcedente. Eu apelo, eu recorro, quem aprecia uma turma recursal, ok? Muito bem. E a secretaria que auxilia é um órgão que auxilia aí o juízo. Tudo bem, gente? Legal. Prossigamos então, Outro ponto importante que eu quero tratar com vocês é o seguinte, ó, vamos lá. Eu quero tratar com vocês, gente, aqui, ó, coloque assim, eu quero tratar aqui do artigo, aliás, dois artigos. Os artigos 239, mais o artigo aqui 242, ó. Depois verifiquem lá com calma, são super importantes, porque, gente, tais dispositivos, eles vão trazer o quê, gente? Vão trazer lá a organização, vou colocar aqui, gente, ó. Eles irão trazer o quê, gente? Isso aqui é importantíssimo, ó. A organização, vou colocar direitinho aqui, então. Traz dispositivos, eles informarão de que forma que será organizada, a organização e atribuições, vou colocar aqui, gente, ó, organização e atribuições do Tribunal de Justiça, vou colocar aqui, gente, ó, a organização e as atribuições, a organização e a atribuição da secretaria, organização e atribuição da secretaria do Tribunal de Justiça, e também aqui, gente, da secretaria, então organização e atribuição aqui da Secretaria do Tribunal de Justiça, e também da secretaria, gente, da Corregedoria, vou abreviar, tá? Da Corregedoria Geral de Justiça, elas serão definidas por quem? Então espera um pouquinho. Tais dispositivos afirmam o quê, gente?
que a organização e as atribuições da Secretaria do Tribunal de Justiça, legal, e a organização também e as atribuições da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, elas serão fixadas, muito cuidado aqui, isso já foi questão de prova, hein? Elas serão fixadas por regulamento do Tribunal de Justiça. Gente, cuidado, muito cuidado com a pegadinha. Vamos lá. Regulamento do TJ. Então, espera um pouquinho. As competências, bem como a organização dessas duas secretarias, elas serão fixadas por regulamento do TJ. Olha a pegadinha do malandro, olha a pegadinha do malandro. A organização e as atribuições de ambas as secretarias, tanto a do TJ quanto da Corregedoria Geral de Justiça, serão fixados por uma lei formal sancionada pelo governador. Errado, gente. Serão fixadas por um regulamento do Tribunal de Justiça e não por uma lei formal sancionada pelo governador. Só para relembrar, não se esqueçam, gente. O pai do direito positivo, Hans Kelsen, ele tinha uma teoria em que o ordenamento jurídico ele poderia ser representado por uma figura geométrica, por uma pirâmide. Ok? Quanto mais no ápice da pirâmide, mais vale a norma. Quanto menos no ápice, mais próximo à base, menos vale a norma. Tudo bem, gente? E a norma inferior só é válida se ela encontra fundamento numa norma superior. Então, a grosso modo, como que funciona aquela pirâmide do Hans Kelsen? Pirâmide. No topo da pirâmide, nós sabemos a Constituição Federal. Beleza. Todas as normas a ela inferiores devem respeitá-la. A grosso modo, abaixo da Constituição, as leis propriamente ditas, a grosso modo. E a grosso modo, abaixo das leis propriamente ditas, temos o que? Os regulamentos. Então, na verdade, o regulamento aqui do TJ, gente, ele é um ato administrativo, ele não é uma lei propriamente dita, ele não passa por um processo legislativo, ok? Muito bem. Vamos prosseguir, então, vamos lá, gente. Outro ponto importante, ó. Eu quero tratar também com vocês lá do artigo 240. Artigo 240. Sabe por quê, gente? Porque o artigo 240, ele vai tratar do quê, gente? Do quadro de servidores da secretaria. Por aqui, ó. Ele vai tratar do quadro de servidores. Ele vai tratar aqui, gente, do quadro de servidores. Quadro de servidores da secretaria. Quadro de servidores da secretaria. Por exemplo, da secretaria do próprio Tribunal de Justiça. Professor, calma lá. O que é o servidor público? Gente, servidor é todo aquele que ocupa um cargo público. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público. O que é um cargo público? Gente, o cargo público é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. O cargo público é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. E você que ocupa o cargo público, você é um servidor público. Relembrando, o cargo público, quando ele é criado, fixa-se o seu nome, o seu vencimento, e você que o ocupa, você é um servidor público. Ok, gente. E o que é o quadro de servidores? Gente, o quadro de servidores é o conjunto de cargos que integram aquele órgão público. Quadro de servidores é o conjunto de cargos que integra aquele órgão público. Legal? E pergunta, quem é que fixará o quadro de servidores lá do TJ, lá da secretaria do TJ, gente? É uma lei formal de iniciativa do Tribunal de Justiça. Muito cuidado por quê? Então, por exemplo, ó, para criar um cargo público no âmbito do Poder Judiciário, não basta lá um regulamento. É fundamental que uma lei formal, aprovada onde? Na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador, lógico, e de iniciativa aqui do Tribunal de Justiça. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Então, cuidado com a pegadinha, gente, ó. Fixação de atribuições e a organização das secretarias do TJ ou da Corregedoria, quem fixa? Regulamento do TJ, que é um ato infralegal. Muito bem. Agora, a definição do quadro de servidores da secretaria, por exemplo, a criação de um cargo público, é por uma lei formal. Lei que passa por um processo legislativo, lógico, de iniciativa do TJ. Tudo bem, gente? Beleza? Aí só um toque importante. Venha comigo aqui, já que é importantíssimo.
Para criar um cargo público, é fundamental uma lei formal. Legal. E quando a lei cria o cargo, a lei estabelece denominação do cargo, técnico judiciário. A lei estabelece competências do cargo. E a lei estabelece o que, gente? A remuneração, o vencimento correspondente ao cargo. E você que ocupa é um servidor. Não se esqueçam do que, gente? Que os cargos podem ser cargos efetivos ou cargos em comissão. Professor, qual que é a diferença entre um cargo efetivo e um cargo em comissão? Gente, é fácil. O cargo efetivo é um cargo permanente, que aqui no Brasil, para que você possa ocupá-lo, é fundamental o quê? A aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. É um cargo efetivo, o seu cargo. Legal. Agora, o cargo em comissão é um cargo político, é um cargo transitório, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. É aquele cargo em que você dorme empregado, lá com um carnezão lá do Unumile, 70 parcelas, acorda, vai trabalhar. Um ambiente estranho na repartição pública. As pessoas o evitam, né? Conversas paralelas, você foi exonerado e nem sabia. Beleza? E cuidado, hein? Nos cargos efetivos, nós temos uma subdivisão. Temos cargos efetivos de carreira e cargos efetivos isolados. Cargo efetivo de carreira admite a promoção. E o cargo efetivo isolado, infelizmente, ele não admite a promoção. Ok? Muito bem. Aí outro ponto, hein? Os cargos em comissão sem concurso, eles só podem ter atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Cargo em comissão, sem concurso, transitório político, ele só pode o quê, gente? Ter atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Se for uma atribuição técnica, tem que ser acometida a um efetivo, a você que foi e que será aprovado em concurso público. Beleza? Muito bem. Outro, quase que eu esqueço. Professor, quem é que nomeia um servidor aqui do Poder Judiciário Mineiro, por exemplo, aqui no TJ? É o presidente do TJ. Quem é que nomeia um servidor aqui do Poder Judiciário? Presidente do TJ. Nomeação é. Só para relembrar, vem comigo aqui, gente. Vamos lá, relembrando aqui, ó. Vamos lá. Cargo efetivo eu já sei, né? Cargo efetivo é um cargo permanente. Qual que é a primeira fase que eu devo superar para que eu exerça um cargo efetivo? Ser aprovado em concurso público. Legal. E não se esqueçam, hein? O concurso público, ele valerá por até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Beleza. A segunda fase é a nomeação, que nesse caso aqui será feita pelo presidente do Tribunal de Justiça. Ok. O que é a nomeação? É o ato pelo qual a administração pública preenche um cargo público vago, indicando seu ocupante. E nesse caso aqui, obedecer uma ordem de classificação. Yes. Terceira fase é a posse. O que é a posse? A posse é onde ocorre a tal da investidura. A posse é onde ocorre a tal da investidura. O que é investidura? É quando o candidato nomeado tornar-se-á um servidor. É quando o candidato nomeado se torna um servidor. Beleza? A posse é um ato solene, a família chorando, né? As primas invejosas. Você faz lá um selfie, posta lá no Instagram, você mesmo curte, enfim, é isso aí, né, gente? E a última fase é o exercício, onde você começa efetivamente a exercer o cargo público. Ok, gente? Onde você começa efetivamente a exercer o cargo público. Muito bem, muito bem, muito bem. Amigos e amigas, só uma última observação. Coloca assim, ó, observação. A lei fala o seguinte, ó. Eu vou abreviar, tá? Que a Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça, ela será o quê, gente? Ela será integrada com a Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça. Ela será integrada administrativa e financeiramente. Ela será integrada, vou colocar aqui, ó, administrativa, mais o que? Mais financeiramente a Secretaria do Tribunal de Justiça, tá? Então ela será integrada administrativa e financeiramente a Secretaria do Tribunal de Justiça. E lógico, sob a superintendência do Corregedor Geral de Justiça.
sob a superintendência, sob o comando de quem? Do Corregedor-Geral de Justiça, que é a autoridade máxima aí dentro da corregedoria, dentro desse órgão correcional. Tudo bem, gente? Então é isso aí, ó. Integrada administrativa e financeiramente, a Secretaria do TJ, sob o comando, sob a superintendência do Corregedor-Geral. E não se esqueçam de que a corregedoria já tem a função de fiscalização e também de orientação aí no Poder Judiciário. Ok? Para por aqui então. Beijo no coração, muita paz e até a próxima aula. Obrigado, até lá. Valeu.